quando o Martim Afonso Sousa saiu de Portugal em 1530 para vir colonizar o Brasil, a mão de Dom João III, ele chegou em 1530 e não em 1532, como muitos historiadores falam. Ele chegou em 1532 a São Vicente. Quando ele passou em Canané, ele deixou ali 80 rapazes que vinham solteiros, porque se era uma colonização, Portugal já tinha feito a experiência de colonização na Índia, onde o Afonso de Albuquerque casava lá os rapazes solteiros com indianas. Por que vieram solteiros e não vieram casados, os portugueses, com o Martim Afonso Sousa? Por que eles vieram solteiros e não casados? Porque o que o rei queria fazer aqui era a prole de sangue português, e por isso que eles vieram solteiros. Então os tupiniquins depois arrumavam então mulheres para os portugueses, arrumavam mulheres, índias, né? E elas davam-se melhor com os brancos que davam-se com os índios, que os índios tinham alguns defeitos que elas não gostavam, então elas gostavam mais de ir com os brancos. E aí começou a haver então gente para trabalhar na usina que o Martim Afonso Sousa construiu em São Vicente. Aí começa a plantação. Sabe que a plantação da cana-de-açúcar foi a primeira grande riqueza do Brasil. Não foi o pau-brasil, era uma riqueza que mal dava para pagar a ida e volta dos indivíduos que vinham aqui buscar. Mal dava para pagar isso. Então, a primeira grande riqueza foi a cana-do-açúcar. De onde veio a cana-do-açúcar? Veio da Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira é que forneceu as mudas para o Martim Afonso Sousa plantar aqui. E eles plantaram a cana-de-açúcar, a feitoria do coisa foi muito boa, do Martim Afonso Sousa deu-se muito bem, ele era aliado dos tupiniquins, não havia brigas entre eles, havia brigas quando os tupinambás brigavam com os tupiniquins, os portugueses estavam do lado dos tupiniquins, havia mortes. Lógico, os portugueses não, se os tupiniquins matavam os tupinambás, ou os tupinambás matavam os tupiniquins, o Martim Afonso Sousa estava envolvido nisso aí. Lógico, não podia ser diferente, porque eles eram aliados, tanto que eles eram aliados que depois eles vieram, mais tarde, eles vieram tomar conta aqui da coisa de Santo André da Borda do Campo, da aldeia de índios, da Taba dos índios, que era do cacique dos tupiniquins, o sogro do João Ramalho. E aí começaram depois a andar, a subir a serra e a descer a serra, e aí foi-se formando vilas, foram-se formando vilas, Santo André, São Caetano, São Bernardo, e formou-se depois São Paulo de Piratininga. A exploração é uma coisa, vamos dizer, a ocupação é uma coisa. A ocupação quem fazia eram os índios. Os índios nunca produziram nada no Brasil. O que é que produziram os índios no Brasil? Que riqueza eles produziram? Nada. Tanto que o Gilberto Freire fala que terra e homem estavam em estado bruto. Estavam em estado de não produziram nada. Eles ocupavam o terreno, mas não produziam. Eles ocupavam o terreno, caçavam os animais cansados, que já não podiam mais andar, era o que eles caçavam, comiam raízes, comiam mandioca, essas coisas aí, frutos silvestres e tal, e depois quando aquele terreno que eles estavam ocupando ali, por exemplo, de 20 km quadrados, mais ou menos, que era uma tribo, 20, 30, 40 km quadrados, então eles partiam para outro terreno, para uma outra terra, a ocupação. Isso é a ocupação. A civilização, sim, a civilização que os portugueses fizeram era diferente. Eles vieram para plantar e para colher e para render, para se render.
para o Brasil ficar rico. E foi assim que foi. A cana-de-açúcar foi a primeira, foi a exploração, de fato, houve uma exploração do terreno, mas do terreno. Os índios nunca foram escravos dos portugueses, porque o Dom João III fez uma lei que era proibido escravizar portugueses. Os escravos eram os negros, é que vieram para cá como escravos. Mas os negros vieram para cá como escravos, mas já eram escravos na África. Eles já eram lá em Moçambique, lá em Angola, lá na Guiné, eles já eram escravos lá. Há uma tribo, por exemplo, uma tribo vamos dizer, de 100 negros lá, eles pegavam uma outra tribo, menor que a deles, de 50 negros, 50 ou 60, dominavam aquela tribo. Eles traziam aquela gente, os homens especialmente, traziam aquela gente para as praias e lá eles vendiam quem fosse lá buscá-los. Vendiam para os portugueses, para os ingleses, para os franceses, para os espanhóis. Os espanhóis é que começaram primeiro essa tarefa.